Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Jamile Jambeiro, sou advogada no Brasil e em Portugal, especialmente há 10 anos. E pensando justamente nesses 10 anos, né, criei aí o podcast Negócio de Sucesso. E hoje nós temos mais um convidado, que no caso é o Tiago Nascimento, que também é conterrâneo, não só brasileiro, baiano. Então, vai também aqui compartilhar aqui a experiência de vinda para Portugal, essa decisão de vinda, enfim. Tiago, eu gostaria que você compartilhasse aqui, Com certeza. apresentasse também um pouquinho a sua história, porque a gente sabe muito bem como é difícil sair, ainda mais sair com todas as dificuldades, chegar em Portugal, que não é nenhum, vamos dizer assim, país que inicialmente muitas pessoas pensam igual os Estados Unidos, que eu vou chegar já ganhando rios de dinheiro. E você, pelo que eu sei, já chegou há uns aninhos atrás, em tempos que não eram tão bons como hoje. Então, eu gostaria que você contasse aqui para a gente um pouquinho a sua história. Ok, primeiramente quero agradecer pela oportunidade, muito obrigado. Sou Tiago Nascimento, sou empresário, sou consultor e especialista em investimentos imobiliários. Olha, muita coisa. Estou aqui há 15 anos, já mais de 15. Também já tive aqui meus altos e baixos, como qualquer empreendedor, né? Que a vida não é, para quem empreende, não é fácil. E as pessoas acham que nós estarmos aqui nesse momento da vida é porque as coisas correram sempre bem. Na É, verdade, não, nunca foi assim e nunca vai ser na vida do empreendedor. E acredito que o mais importante aqui no meio disso tudo é nunca desistir. é. Persistência, né? Exatamente, é mesmo isso. E resiliência, que é muito mais do que paciência, né? Eu acho que é um pouco de tudo, né? De Um tudo, misto é. de tudo, porque você está em outro país, né? Com outra cultura, você vai precisar se adaptar. As burocracias aqui também não ajudam muito, né? Em vez de ser um pouco mais fácil, é mais difícil ainda. Mas também, como você mencionou, né? Tem que ser resiliente, persistente e acreditar. Agora você acha que vir de um lugar que as coisas já são um bocadinho difíceis e chegar aqui com toda a dificuldade, você já não tem uma casca ali de resiliência, Tem, né? tem. E é que nem eu digo assim para algumas pessoas, olha, eu sou muito grata de onde eu vim, porque também foi ali que me formou para eu ser a pessoa forte para suportar os desafios. E aí, o que é que você pode aqui compartilhar com a gente dos desafios do início da sua vida aqui em Portugal? Foram muitos, na verdade, né? Eu, quando cheguei aqui, eu fui morar em Corroios, do outro lado da ponte ali, né? Com uma semana, arranjei um trabalho na restauração Uhum. e comecei a trabalhar. Vim pra cá achando que ia passar só 6 meses E pensava o quê depois dos 6 meses? e ia voltar pra casa. Olha. Depois, conversando com minha mãe disse, por que você não fica aí, faz uma faculdade Ah, na área da saúde? Porque já tinha trancado no Brasil gestão de empresas, que quando eu entrei em gestão foi um pouco... Na verdade, fui empurrado pela minha sim, mãe. Minha mãe tem sim. empresa também. Venha pra cá, vai estudar e depois você vai tomar conta da empresa da sua mãe. Ok. Não foi isso que aconteceu. Fui para fisioterapia. Depois de 3 anos estando aqui, fui de férias. Hum. E quando fui de férias, foi que eu percebi que eu já não queria voltar mais para o Brasil. Já não ia conseguir me adaptar, que as coisas estavam muito diferentes. Eu também já tinha mudado muito. Porque no meio desse período eu estava trabalhando no restaurante e estudava durante o dia. E Uhum. comecei a pegar o hábito da leitura. Sim. Comecei a ler muito. E através da leitura que foi que eu fui tomando gosto pro empreendedorismo. Olha. Não foi através da sua mãe? Olha. A virada de chave foi justamente Exatamente. Eu aí. trabalhei na empresa da minha mãe há algum tempo, mas querer empreender mesmo foi através dos livros. E também acredito porque as dificuldades aqui e as oportunidades. Porque também aqui é um país... Hoje eu posso dizer assim que aqui é um oceano azul de oportunidades. Para quem fala sobre o mercado de negócios, a gente usa esse termo que é um oceano azul de Aham. oportunidades. E nós vemos muitas Sim. oportunidades aqui. Porque há muitos problemas aqui para serem solucionados. E É. muitas pessoas não querem, na maioria das vezes, solucionar os problemas, né? É. Querem viver reclamando. Que o que a gente tem de muito aqui é as pessoas É. reclamando, É. reclamando, reclamando. Abandonam, né? Exatamente. É E para quem verdade. vê as coisas de uma outra perspectiva, olha para isso como uma oportunidade de negócio, né? É.
E não é à toa que hoje também eu estou aqui, já tenho aqui alguns negócios. Quantos? Agora, acredito que no próximo mês, abrindo o que vai abrir agora, temos aqui, em média, seis negócios. Nossa Senhora. Seis E você negócios. gera sozinho ou tem sócios? Agora, nesse momento, eu estou sozinho. Nossa. É. Não é Tem uma fácil, consultoria. Não é fácil, mas é como a gente já falou mais cedo, né? Tem que ter foco, tem que saber o que realmente é importante para não. você. É. São sacrifícios que você vai ter que fazer constantemente, porque senão você... Eu já passei por essa fase de querer fazer tudo, levar uma vida normal, ter uma vida social, e a gente acaba não fazendo as coisas da melhor forma possível. E você vai, em algum momento, você vai ter que ceder, né? E você vai ter que fazer escolhas, exatamente. Escolhas difíceis, que fazem parte do processo, e é nesse momento que você aprende que vai ter que viver ali um pouco mais em alta performance na área dos negócios para fazer o que você realmente quer. E hoje, os seus negócios decorrem em quais tipos de áreas? Ok. Hoje, passivamente, eu tenho aqui uma empresa que é de transporte na área do Uber. Né? Vamos abrir agora no próximo mês uma seguradora, que eu estou criando um ecossistema nessa área, que é uma seguradora, uma oficina e um lava-jato. Nossa, tudo diferente. Exatamente. Mas isso é tudo para suprir a necessidade, mais uma vez, que as oportunidades foram surgindo. Eu tinha essa empresa, temos mais de 35 motoristas na nossa plataforma, onde eu tinha parceiros que eram mecânicos, que tinham oficina. A maioria deles só trabalha de segunda a sexta. Quando a gente mandava serviço, em vez de arranjar uma solução, é um carro que teve um problema, que precisa, hoje mesmo, estar em cima de um elevador para ser consertado e amanhã voltar ao trabalho. Só tem uma vaga daqui a 3 dias. A mesma coisa aconteceu no seguro. Tinha problemas com seguro no final de semana, a colega não trabalhava. Então, eu tenho que arranjar uma solução. Eu não vou ficar ali reclamando e me chateando com eles. Dependendo, né? Exatamente. E aí fui criando o meu ecossistema nessa área. Depois, ativamente, eu trabalho no mercado imobiliário, onde também surgiu a oportunidade, né, de comprar uma franquia de crédito, da mesma franquia onde eu estou, que eu acabei de comprar de seguros. E tudo vai acabando sendo... um complemento, exatamente. né? De onde você já viu que em Portugal tem essa carência. Exatamente. Não só da questão do serviço, mas a forma como atende, né? Exatamente isso. O que eu falo, às vezes a gente pode fazer o básico, mas desde que seja bem feito... Exatamente. Vai ter toda a diferença. Exatamente. Agora, você falou que começou essa vontade de empreender porque você começou a ler esses livros, mas qual foi, assim, realmente a virada? Quando você começou, de fato, e tomou a iniciativa de não trabalhar para os outros e trabalhar para você? Pronto, voltando aqui à questão da faculdade, eu larguei fisioterapia no 3º ano. Eu fui trabalhar na padaria portuguesa. Conheci lá um diretor, que é o Fernando, que era supervisor na época. E ele me impulsionava muito, falava muito comigo, a gente conversava, tínhamos uma conversa muito boa. Ele via um potencial que eu não via. E aí eu comecei a me dedicar na empresa, depois fui fazer gestão de empresas. Depois de 1 ano e meio já era gerente na loja. Fiquei lá durante 5 anos. Olha. Depois disso, via que o salário a gente não podia passar mais daquilo. Não E olha, daquilo, exatamente, olha que na época eu estava entre os 10 gerentes mais bem pagos na empresa. E comecei a empreender. Comecei a empreender no alojamento local. Depois disso, saí da padaria, o Fernando saiu de lá também, foi ser diretor no multinacional, me convidou para trabalhar com ele. Nisso eu já empreendia, ali estava ganhando mais e fui me organizando e eu tomei uma decisão que em certo período eu vou largar o trabalho, eu vou só focar no empreendedorismo. E é assim que as coisas foram acontecendo. Eu comecei em 2017 com o alojamento local, 2019 com a empresa do Uber, 2021 entrei no imobiliário, 23 me especializei, fiz uma pós-graduação em investimentos imobiliários. E aí foi que as coisas começaram mesmo a acontecer. Complementar. Exatamente. Ou seja, você observa, né, como a gente não está maduro, né? E é o que eu falo, a gente está naquele momento que a gente está no país dos outros, até a gente aterrissar e ver como tudo funciona, isso leva um tempo. Com certeza. E eu canso de dizer isso para as pessoas. As pessoas querem nascer no país dos outros com as mesmas coisas que deixaram lá, só que elas esquecem que quando elas nascem naquele país, ela leva pelo menos aqui uns 20 anos, 20 e poucos anos, para ela pensar em sair da casa dos pais.
como é que ela vai chegar no país dos outros e em meses vai ter tudo do jeito que quer? Não tem como. E para Exatamente. começar é isso aí mesmo. E para começar, até a gente acertar, e o que você estava falando no início, as pessoas também, eu noto assim, como eu sempre fiz muito programa de mentoria, né, para advogados, eu observo isso. Eu sempre falei para os mentorandos, não seja um advogado medíocre. Você está denegrindo a questão de fazer advocacia judicial, que você também faz. Não, não é isso. Não estou falando do tipo da advocacia. Mas não se limite. Eu acho que a gente não tem que parar em um certo ponto. Eu já cheguei aqui, está bom. Não, não façam isso. Exatamente. E eu também acho que, às vezes, quando você é imigrante, está recomeçando, pronto, a gente viu aqui a conversa da Mônica, né, que é pediatra, e você vê, é uma pessoa que poderia dizer, não, vocês são uma médica clínica e se contentar. Não, ela era pediatra no Brasil, insistiu, né, até o final. Então, é muito importante, eu falo, no caso dos advogados, mesmo que você não goste do contencioso, quando você está chegando aqui, conheça todas as áreas, aprenda todas as áreas. Por quê? Aí você que também, como empresário, entende que a economia é um círculo. E as áreas também que vai dar dinheiro, por exemplo, você tem 6 empresas. Tem hora que uma dá mais do que a outra. Exatamente. O ramo jurídico é a mesma forma. Agora imagina, se você só sabe fazer imigração e nacionalidade. A imigração entra em crise, você faz o quê? Aí tem que recomeçar tudo de novo. Mas se você tivesse dado continuidade, você já estava pronto. E o que eu falo, né? O cavalo branco passa. Eu acho que o cavalo branco passa na vida de todo mundo. Com certeza. A questão é se você vai estar pronto para selar. Então, eu acho que muitas pessoas não têm... as pessoas pensam muito da forma imediata, né? Eu não estou vendo, não estou vendo. Não, às vezes você está aqui no seu emprego, talvez você não está satisfeito, que não está ganhando o que você queria. O importante é que naquela hora extra, né, que você nunca imaginou, ou um sábado ou um domingo, você está fazendo alguma coisa a mais que lá na frente vai Exatamente. dar aquela virada. Agora, desses livros todos que você leu, teve algum que marcou mais? Já foram muitos, já li mais de 250 livros. Nossa Senhora. E acho que todos eles têm uma fase, né? Porque a gente vai evoluindo, vai mudando, vai crescendo e a nossa perspectiva sobre a vida e sobre o mundo também muda. É, né? Então, eu acho que em cada fase eu tenho ali livros que marcaram, foram muito bons. Eu até mencionei isso ontem num post que eu fiz, né? Que eu tenho um escritor que eu li há um tempo atrás e continuo a lê-lo, que é o Ryan Holiday, que ele escreveu Ego é Seu Inimigo. Foi um dos melhores livros assim, que eu li, porque assim, a gente quando começa a empreender, a gente tem que ter muito cuidado com a soberba, né? Com o ego, com a falta de humildade, porque você começou a ganhar dinheiro, e isso às vezes pode subir para a cabeça e as pessoas acham que você é o que você tem. E, na verdade não é isso, você é seus valores, seus princípios, né? Foram essas bases que fizeram você chegar onde você chegou. E se você não tiver cuidado, você acaba sendo usado pelo dinheiro, né? E você não usa o dinheiro. Então, se você se perde no meio do caminho, se calhar não vale a pena. Então, você tem que trabalhar muito essa questão da mentalidade. Ele falava nesse livro e fala em outros livros também, que eu também passei a ler muito sobre o estoicismo, que é para a gente manter a serenidade, a tranquilidade sobre a vida, sobre as coisas. E isso ajuda muito. E já li muitos livros sobre empreendedorismo, sobre negócio, desenvolvimento pessoal. Já fiz algumas mentorias. E essa última agora que eu estou fazendo, que é da Multiplix, que eu fui em São Paulo agora em agosto. Também fui lançar um livro em coautoria com outros empresários, que eu saí de lá transformada. Porque eu tinha uma percepção dos negócios de uma forma. Depois de 2 dias naquela mentoria, eu disse, eu vou voltar para Portugal, vou implementar isso aqui. Se isso aqui der certo, eu vou expandir essas franquias que eu estou aqui acabando de adquirir. É aquela coisa, né? É o que você está falando. Não adianta você achar que sabe tudo.
Sempre tem alguma coisa que você está aprendendo, que você pode melhorar e que pode dar uma virada Exatamente isso. no que você já está fazendo, né? Agora, quando você fala assim, no Oceano Azul, que é Portugal, eu acho que você chegou também mais ou menos assim, na altura em que eu cheguei, e pegou aquele momento de crise, onde realmente você via muita dificuldade, muito trabalho sob comissão, inclusive. Naquele momento, engraçado que eu ainda estava estudando e eu já tinha essa percepção de tantas coisas que faltava aqui e que poderia abrir como negócio, né, para que Portugal, de fato, também pudesse estar oferecendo. E eu lembro que em 2015 teve uma reportagem de uma jornalista americana dizendo que Portugal seria, lembro, seria, na verdade, o futuro. E eu lembro que quando eu li aquilo ali, eu estava até em Belém e eu fiquei assim, nossa, e era tudo tão vazio aqui. Eu fiz, será, gente? E para mim, Portugal foi um pouco isso, né? Porque eu vim para fazer mestrado e dizia assim, não vou ficar em Portugal, né? Vou para outro país, né? Lá é só para fazer um mestrado. E eu não tinha noção da cultura. Aliás, os brasileiros em gerais, hoje é que a gente tem uma conexão e o cônsul português do consulado de Portugal em São Paulo, ele fala uma frase perfeita, né? Ele disse que o casamento é antigo, mas o namoro é recente. E é bem isso. E eu lembro que quando eu cheguei aqui, primeiro eu fiquei espantada com a 25 de abril, que na minha época, na sua época, não tinha YouTube. Então, simplesmente eu fiquei, nossa senhora, tem uma ponte de São Francisco aqui. Então, assim, quando eu vi a grandiosidade que era Lisboa, a natureza e a diversificação da natureza dentro do próprio país, a culinária, eu fiquei, meu Deus, isso aqui é um paraíso, o clima, tudo. Uma maravilha, se só está faltando dinheiro. Exatamente. Aí eu peguei e lancei o canal no YouTube. Trouxe meio mundo de advogados que também fizeram aí bastante canal e trouxe também muita divulgação. O povo até brinca, né? Que fica criticando o pessoal do YouTube, mas a verdade também seja dita que foi muita publicidade de diversas pessoas, né? Não só, vamos dizer assim, eu, uma advogada, mas também outras pessoas que foram produzindo muito conteúdo de diversos assuntos em Portugal, que fez, sim, também essa virada. Agora eu vou te dizer, e aí você também me diz o que, é que pode ter tido essa virada em Portugal. Eu acho que foi a Eurocopa. Pode ter sido, Em exatamente. 2016. Porque foi a primeira vez que Portugal ganhou um título, né, muito importante e foi visto e passado no mundo inteiro. E ali surgiu muitas entrevistas e também, naquela altura, também era Olimpíadas, que também teve muitos atletas ganhando ouro, prata, bronze. Então, tudo conspirou ao favor de Portugal naquele ano. E eu lembro que, a partir daí, já existia um movimento, mas foi quando Portugal deu realmente um boom mesmo, Exatamente, né? Eu não sei se você sentiu isso da mesma forma. Sim, eu trabalhei muito na área ali, na zona do turismo. Olha. No Chiado, né? no Príncipe Real, no começo. Na padaria portuguesa mesmo, foi na zona do Chiado. E dava para sentir. E sentia-se muito, muito. Né? Cada vez mais turismo, cada vez mais turismo. Depois mudei para uma outra loja em Belém e você sentia mesmo aquilo constantemente, cada vez mais a chegar turista. E até hoje não para, né? E você vê que até hoje não para e cada vez mais eles batem recordes de pessoas que vêm visitar entrando, e até mesmo na questão dos imóveis, né? Hoje você tem muitos clientes aí americanos que estão tão distantes vindo para cá. Eu trabalho muito com alguns americanos. Você vê essa possibilidade das pessoas atravessarem o Atlântico para vir para cá, comprar a casa, investir. Óbvio que se não fosse viável, eles não estariam aqui. Agora que é engraçado, eu até entendo a questão do americano, porque o americano está em um país onde... E eu sinto isso também dos clientes americanos. Eles estão buscando um país onde existe um equilíbrio. Ele não quer estar em um país onde ele é obrigado a realmente estar sempre trabalhando,
ter realmente a responsabilidade 100% das suas costas, de que no fim da tua vida, se ele não tiver dinheiro, ele vai ter que trabalhar. Então, o que eu sinto muito disso, só que eu acho engraçado, porque eles têm uma cultura totalmente assim, inversa, e eu não consigo ainda, vamos dizer assim, entender esse movimento do americano em Portugal com o povo português. O que você visualiza, assim, deles aqui nesse movimento, nesse investimento também aqui? Na maioria das vezes até pode ser... Eles são muito da base de investir, né? Eles investem muito em empresas e tudo mais. São muito... Desde cedo eles começam a fazer investimentos. E às vezes é até mesmo pela questão da diversificação da moeda. Né? Porque para não ter todo o seu aporte numa moeda... No dólar, No né? dólar, Vai pro euro exatamente. que é forte, né? Exatamente. E aí eles acabam tendo essa oportunidade, essa visibilidade de diversificar, porque é o que os investidores fazem. Eu também invisto no mercado de ações e tudo mais, e você tem que diversificar, porque você não vai colocar os seus ovos na mesma cesta, né? Tá Porque se certo. cair, quebra. E vai tudo. E tem que verdade, diversificar, tem que saber, e é muito sobre isso. Eu até tenho um caso de um cliente meu, americano, que quando nós fomos abrir aqui a conta dele, deu um trabalho. Imagina, Deu o um americano entender essa trabalho. burocracia toda, que supera o Brasil, né? Pai, nem se fala. Como é que você explica isso pro americano? Não consigo explicar. Tem que abrir um banco. Temos que esperar que um banco digital chegar aqui para você emitir todos os documentos e a conta tá aberta no mesmo dia. Pois é. É muito complicado. E a gente tem que se adaptar, tem que explicar. E mesmo assim você vê esse movimento. E é uma coisa que todo mundo se pergunta, principalmente no mercado imobiliário. Meu Deus, o que acontece? Exatamente. Né? Porque a gente vê, por exemplo, hoje o visto gold praticamente Já morreu. não existe. O residente não habitual está naquela coisa, né? Acabou, mas será que realmente não volta? E a gente fica pensando, gente, o que está acontecendo que ainda existe esse movimento? Olha, para o investidor, aqui é um mercado muito, muito bom. Muito, muito bom. Eu tenho casos aqui de clientes que compraram casas em 2022 em certas zonas que, vamos supor, por 200 mil, hoje está valendo 280. São 2 anos. Você tem quase aí mais de 40% de valorização. Isso é uma grande oportunidade. Você vai nos imóveis para remodelação e depois repõe no mercado. Compra, remodela, repõe no mercado. Você fatura muito dinheiro. É aquela coisa, os investidores estão tudo no mesmo lugar. Então, eles vão ficar sempre naquele círculo ali. Eu também observo que é muito por aí. Porque eu acho que tem algumas culturas... Não consigo ver certas culturas se adaptando. Acho que pode até ficar um tempo em Portugal, mas depois ir. Mas eu acho que existe muito esse círculo. Os investidores se conversam e sabem exatamente onde é que está rolando mesmo o investimento. Porque a gente olha aqui para outros países na Europa e Portugal consegue estar muito mais caro. Muito. E a gente não entende por que aquela pessoa continua, né, pensando em investir aqui. Eu acredito que é justamente por aí mesmo. É mais uma oportunidade, é um oceano azul. É uma visão de negócio, exatamente. Literalmente. Porque se a pessoa pensar mesmo, eu vou comprar para morar, aí ela já vai ponderar outras coisas. Exatamente. E até mesmo um tempo atrás, quando tínhamos aqui o RNH, né? Que dava aí isenção de impostos de quase 10 anos, reduzia preço e tudo mais. Muitos empresários vieram para cá e eu já atendi empresários mesmo, brasileiros, que moravam em outros lugares da Europa, que eles vieram para cá porque, fazendo conta, em 10 anos você economiza 200, 300, 400 mil euros. É verdade. É muito dinheiro. A questão fiscal, ele atrai. Exato. A gente vê o exemplo disso também em Irlanda, né? Exatamente. E acho que Portugal deveria pensar sempre muito por aí também. Eu acho que a Irlanda é um caso que deveria ser de exemplo para Portugal, né? Porque não adianta você querer taxar as empresas gigantes em valores exorbitantes se você facilita, não é facilitar, se você cobra um imposto reduzido para incentivar montar empresa aqui, gerarem trabalho e tudo mais, óbvio que as coisas aqui vão melhorar. E a gente tem tantas cidades aqui pequenas que precisa realmente de ter um desenvolvimento e empresas grandes e indústrias poderia estar fazendo realmente esse desenvolvimento.
Eu acredito que sim. Olha, o visto gold ele acabou naquela modalidade da compra de imóveis, né? Mas existe a possibilidade das pessoas que queiram constituir uma empresa e contratar 10 funcionários. É uma forma de estímulo aqui. E a outra coisa que as pessoas também têm que pensar é o que a gente estava falando aqui até em um outro podcast, é a questão do salário. O valor do salário mínimo é muito baixo comparado aos outros países da Europa. Então, o empresário, ele pode analisar isso como oportunidade. E algumas pessoas chegaram assim para dizer, mas a Irlanda, as pessoas falam inglês, assim, mas eu não acho que isso é uma dificuldade em Portugal. Porque se a gente for olhar a base de estudo aqui, qualquer um, quando forma, pelo menos o inglês está falando. Então, acho que eu até brinco que Portugal, ele exporta não só vinho nem azeite, ele exporta mão de obra qualificada. Exato. Então, é por isso que eu vejo que se existisse uma política na área fiscal aqui para trazer empresas, também pensar o seguinte, não pensar, vamos diminuir os valores das rendas, vamos mexer aqui tudo isso por conta do mercado imobiliário. Pelo contrário, vamos construir um país onde exista realmente uma parte empresarial forte, uma economia forte que tenha condições suficientes de pagar muito bem os seus funcionários, que é o que acontece na Irlanda. Exatamente. Então, uma pessoa que ganha 6 mil, 10 mil euros na Irlanda vive bem, mesmo que pague mais caro nos seus imóveis. Exatamente. Né? Então, assim, em relação ao mercado imobiliário, hoje, no cenário, para o futuro, o que é que você visualiza? Eu acredito que a melhor forma das coisas continuarem como estão ou mudarem é o Estado facilitar no sentido das questões das licenças, né? Porque às vezes um investidor que compra um terreno, que quer construir, aquilo demora quase 2 a 3 anos para ser uma licença, ou até mais. Tem que passar aqui as responsabilidades para as construtoras assinam, e está tudo certo, e as coisas começam a andar. Porque senão, não tem como ele dar razão. Né? Há muita gente à procura de casa. Vamos falar agora dessas novas medidas. 35 anos, quem tem até 35 anos consegue comprar imóvel, provavelmente com financiamento a 100%. O que é que está acontecendo? A procura está sendo elevada, a oferta é baixa, as pessoas vão aumentar o preço dos imóveis. É o que está acontecendo já. É engraçado, né? Porque eles estavam culpando o tempo inteiro o residente noctual, o pessoal de tecnologia que vinha por causa do residente noctual. Aí o governo vai criar outro programa. E aí a culpa agora é de quem? Dos jovens? A culpa é das medidas, das decisões que eles tomaram lá atrás erradas. Eu tenho um cliente meu agora que já disse, agora que é o momento de eu vender meu imóvel. Comprei em 2021 a 160, vou vender por 260. Pois é, a velocidade. 2021, 3 anos. Muito rápido. Muito rápido. O imóvel está na zona turística, zona muito boa, o imóvel é bom e pagam. Paga? Olha, você paga. Eu lembro que em 2015 eu morava em Oeiras e tinha apartamentos T2 ali de 60, 70 mil. É para dar risada, né? É um sonho. Ou seja, quem comprou naquela época, olha, a valorização nesse tempo. Muito rápida. Você não compra nada ali por menos de, 600 mil? Eu, quando estive na padaria, eu tive a oportunidade de poder dar entrada e tudo mais no meu imóvel naquela época e não consegui. Não que eu não consegui. Eu não dei atenção a isso. Eu não sei se eu quero viver aqui. Depois eu resolvo. Depois eu vejo, exatamente. E perdi uma grande oportunidade. Porque mesmo que você fosse um dia embora, era um negócio. Exatamente. Tinha ganhado não tinha a bastante. mentalidade que tem hoje, né? Tem uma visão que tem hoje para ver que aquilo era uma grande oportunidade. É que nem muita gente fala assim, não está à altura de comprar casa. É mesmo. Aí o que acontece? O negócio continua aumentando e a pessoa está deixando de comprar. Isso. Quando é que vai baixar? Não vai baixar tão cedo. É o que eu falo também, gente, porque as pessoas olham muito para a perspectiva da realidade do português, do salário mínimo português. Só que quem está comprando não é o português. Exatamente. E atenção, o juros está cada vez mais baixando. Para o investidor, isso é uma grande oportunidade, porque
paga menos impostos, vai pagar menos juros. Óbvio que o retorno dele vai ser muito maior. Vai. Então, o pessoal vai continuar. O que eu observo é que sempre tem uma coisinha ali que está sempre mexendo no mercado imobiliário e os imóveis continuam subindo. Então, assim, o que eu digo para as pessoas, se puder comprar, arranjando oportunidade, não pensa. Exato. E você vê muito a questão dos promotores. Hoje eles estão construindo imóveis acima do quê? Dos 300, dos 400 mil, 500 mil, porque tem mercado. Tem público, quem compre. Tem quem compre. Porque se não tivesse, não estava investindo. Eles não estavam construindo nesse valor. É verdade. Agora, como é que fica aí essas questões que o pessoal sempre traz em questão, né? E o povo que não tem condições, vai para onde? Isso é uma coisa que o governo tinha que resolver. Aí, exatamente. É uma questão do governo, até o próprio governo, e construir, como nós temos um programa no Brasil, Minha Casa Minha Vida, né? É a única solução. Porque nenhum promotor ele vai querer se responsabilizar em construir coisas que calhar nem vende, não tem nem possibilidade das pessoas terem um financiamento. A única solução vai ser com a ajuda do Estado, do governo. Né? Nós temos aqui agora essa oportunidade, que até os 35 anos, ou que o governo vai financiar 100%, é uma grande oportunidade. E até o próprio governo poderia, né? Começar a construir ou contratar empresas que façam essas construções, financiam. Com determinado valor. Exatamente. Fica ali acessível, de fato, àquelas pessoas que realmente não ganham o suficiente para suportar uma prestação. Isso. Mas você falando sobre a questão dos juros, hoje o estrangeiro, quando ele vem, ele consegue financiar em quantos %? Ele consegue... Pronto, se ele for um estrangeiro que ele tem documentação, passaporte europeu, conseguimos chegar até os 80%. Se não for, até 70%. Olha, já não é mal. 70%, exatamente. A questão toda aqui tem imposto de renda, né? Mas também aqui se eu for um estrangeiro investidor, aí a gente já vai passar aqui para algumas outras áreas que podemos falar aqui sobre contrato de venda futura, que você compra na planta, no pré-lançamento, são informações assim quase privilegiadas. Nós precisamos de aporte, nós vamos vender abaixo do mercado. Daqui a 6 meses, quando tiver no mercado, daqui um exemplo, você compra um imóvel hoje num pré-lançamento com um contrato de venda futura. Normalmente ele está valendo 550. Se você for comprar no pré, ele vai custar aí uns 450. Ou 470, 480. Só vai dar 20% de entrada. Pois é. Depois de alguns meses, você já pode pôr o seu imóvel ali para venda. Você deu 80. Vende por 500 e pouco. Você já ganhou ali, em menos de 6 meses, quase 100% do seu investimento. São coisas que é bastante interessante para quem tem. Quem verdade. tem capital consegue investir, consegue fazer muita coisa. Mas os bancos, atualmente, nós temos muitas regras também do próprio BCE que também vem limitando, e automaticamente o Banco de Portugal também vem limitando muitas coisas e tem dificultado a mentalidade, vamos dizer assim, de você conseguir aprovar um crédito. E é por isso que você pensou aí na empresa, de justamente como é que funciona essa sua empresa? Eu tentei juntar tudo porque a gente vai caminhando, vai trabalhando e a gente vai vendo como as coisas estão acontecendo aqui no mercado, né? Eu, quando comprei essa franquia do crédito, do seguro, foi para suprir as minhas necessidades em outra empresa e também suprir as necessidades dos meus clientes. Porque o meu cliente, ele, quando vai fazer um financiamento no banco, ele vai precisar do seguro de casa, vai precisar do seguro de vida. E eu disse, por que eu também não posso ter uma franquia de crédito? A franquia de crédito vai servir para eu tratar os créditos dos meus clientes do imobiliário, como também que eu quero desenvolver algo aqui nessa outra área de negócio, que é os motoristas que alugam carro com a minha outra empresa, por que eu não posso financiar carro para eles? Pois é. Então, eu estou criando aqui um ecossistema, estou aproveitando as oportunidades todas. Venho para cá trabalhar, vou financiar o carro para você. Depois, quem sabe, não posso abrir uma agência de venda de carro. Vou comprar fora e vendo aqui. Financio para eles. Por que não? Exatamente. Céu é o limite, né? Exatamente. Não tem por que se limitar. Né? Exatamente. Se está aí tendo oportunidade, temos que aproveitar as oportunidades. Pois é. Mas é uma das coisas que eu observo aqui é justamente os bancos. Eles não...
Eu brinco todo dia, gente, eu vou abrir um banco, vou arranjar um investidor, 1 milhão de euros, abrir um banco. Eu tô pronto aqui, viu? Pronto não, que falta dinheiro. Mas pode ser seu sócio. Abrir um banco porque vai fazer fila. Aí tem Exato, caracol aqui, exatamente. gente, para abrir uma mera conta. É porque é muito complicado, porque assim, eles são muito conservadores, né? Eu tenho aqui um caso, tive um caso de um cliente que eles são empresários no Brasil. Eles têm empresa no Brasil, a esposa trabalha para uma instituição na Suíça, tem contrato com uma empresa da China, e aí juntou todas as documentações ali e ela nem sabia como é que ia ler o IRS deles, do Brasil. Eu disse, olha, o nosso sistema brasileiro é totalmente diferente do português, porque lá nós colocamos um salário baixo e o lucro não é tributado. Então, nós recolhemos o lucro e dividimos pelos os sócios da empresa. Sim. Aqui é o contrário, aqui a gente tem que pôr um salário baixo, porque se você pôr um salário muito alto, você vai ter que pagar muito imposto, e depois o lucro da empresa tem que Ainda pagar tem 17% sobre o lucro. É. E aí você vai ter uma empresa que você não... Você vai ter que ter muita despesa para não ter que Sim. pagar muito sobre o lucro. É. E lá é o contrário. Eu disse, olha, você tem que pegar o lucro, dividir por 12 e esse é que vai ser o salário deles. No fundo, você vai chegar muito por aí. E outra, e a distribuição também aqui, né? Também é tributada. E lá Exatamente, não é? não é, tem essa diferença. É aquela capacidade de estar aberto para aprender, que em cada país é diferente. Exato. E nos Estados Unidos também, o imposto de renda, a leitura é totalmente diferente, né? Do Reino Unido, da mesma forma. Então, assim, são instituições que deveriam ter esse tipo de preparo, até porque o mercado que bate na porta é dessa forma. E a questão do empresário é isso aí, ele tem que se adaptar. Exatamente. Então, por exemplo, no Brasil, o Bradesco, ele se adapta ao povão. Né? A Caixa Exato. Econômica, ele se adapta ao povão. É o mercado, é o que bate na porta dele. E ele sabe qual é a linguagem que ele tem que utilizar para fazer aquela captação e, com aquilo, gerir o dinheiro. E o que eu acho mais esquisito é que são instituições financeiras. Elas tinham que ter uma mentalidade big, mega capitalista. Exatamente. Né? Então, eu não consigo perceber a mentalidade. É engraçado você contando essa história. Eu fui tentar abrir uma conta conjunta da mãe, que é juíza federal no Brasil. O marido é empresário, também fatura bastante no Brasil. E estão em processo de nacionalidade e queria abrir a conta para os filhos. E estaria, inclusive, em Portugal para assinar o restante da documentação no banco. E o banco disse, não, para que abrir a conta? Para que abrir a conta para o filho? Cara, não é um para quê. Se eles querem, não existe conta para menor? Não dá para fazer conjunta? Existe. Por que você está se intrometendo na vida dos outros? É porque Né? eles aqui eles não são comissionados, né? Eles têm salários e tá tudo certo. Pois é. O gestor de contas, ele não ganha por vender seguros, ele não ganha por abertura de conta, ele não ganha por você, para incentivar a ter um cartão de crédito. Mas é estranho também. Uma instituição financeira também não dá esse estímulo. É tudo muito esquisito. Exatamente. E aí, o que eu acho engraçado é que eu resolvendo a conta, ele não queria abrir e tal, eu perguntei assim, mas, olha, pensando cá, né, no meu caso, né, eu tenho um filho que nasceu, vou abrir uma conta, quero abrir uma conta, quero saber quais são os documentos que eu tenho que trazer. Seu filho nasceu aqui, é português? Claro. Eu também tenho nacionalidade portuguesa? Enfim, o que precisa? Só do cartão de cidadão dele. Eu disse, só isso? Aí eu dei o cartão de cidadão e eles ainda deram mais 25 euros. A conta é gratuita, meu filho ganhou 25 euros. Não consigo entender a mentalidade de um bebê que não produz nada. É o pai mais a mãe que, no máximo, pode depositar ali uma poupança. A facilidade. Aí eu estava tentando abrir uma conta para uma juíza, que eu nem vou dizer quanto é que fatura aqui, né, no Brasil, uma juíza federal, mas não percebi, com impostos declarados. Não dá para entender. Não dá. Mas aí é o que você está pensando, né? A gente, quando chega, a gente bate tanto na trave, e aí a gente pensa assim, vou ter que construir um país aqui, ficar dono, milionário, o jeito. Abrir um banco digital que facilite tudo, de acordo com as regras e as normas, e tá tudo bem. E o povo acha que isso é jeitinho. Não é jeitinho, gente. É desenvolver. Tá? Exatamente. É evoluir, basicamente. É o que eu falo para as pessoas. Acelerar o processo.
Acelerar o A vida é processo. para frente, não é para trás. Então, eu não consigo perceber tanta dificuldade de pensar no progresso, É sabe? porque eles não têm muito essa mentalidade de Ambição, né? empreendedor. Pode ser também. Pode ser. Eu acho que Porque, é um povo, na sua essência, mais simples. Para eles, aquilo basta. E eu acho que também existe muita questão histórica muito forte de ter passado por uma ditadura, sim, sim, de ter passado também. por pobrezas. Então, é, como eles viram tempos muito ruins, eles têm uma sensação de que não vai ser possível. Mas eu digo, gente, só não é possível também se você continuar insistindo nisso. Acabou a ditadura, pelo amor de Exatamente, Deus. exatamente. Vira a chave. Não fica nesse lamento. Tem muito a ver com a questão da mentalidade mesmo, assim, porque assim, você vai vendo que as pessoas aqui, elas, que a maioria delas querem é um emprego. E às vezes pode não até ficar 20, 30 anos no emprego que não gosta. Mas para a sociedade, você está num bom emprego, tem um bom cargo. E Tem às medo de sair vezes, dali, de não conseguir exatamente. E é outro, isso de que passar importa. Não. dificuldade. Sua vida pode ser muito maior e muito melhor se você arriscar em coisas grandiosas. Com É certeza. arriscado? É. Você tem que saber que o jogo que você está jogando é um jogo arriscado. Tem que ter essa noção que não vai correr tudo bem. Você tem que se preparar mentalmente. Mas você vai colher os frutos. Não é fazer de forma irresponsável. Exatamente. É estruturar para que as coisas aconteçam de forma correta. Exatamente. Mas, como eu digo, por cima do meio da coragem. Exato. Né? E dar Exato. seguimento. Olha, outra coisa que eu acho que é a coisa de boicotar, né? Ah, é um país pequeno, né? Um país pobre da Europa. E eu fico assim observando. Epa, não é nem tanto, porque o pouco que eu já viajei por alguns países, já tive a oportunidade de residir um tempo também. A sensação que eu tenho é, você aqui, se você fizer um pouquinho a mais, você vai ter uma vida bem melhor, Com com certeza. uma qualidade de vida e com acesso. Com certeza. Pelo menos é a minha percepção de 10 anos em Portugal. Tive a experiência, né, de ficar um tempo na Suíça, passei 2 meses no Reino Unido. Então, e o que eu ouço também de clientes que vêm de outros países, que moram em outros países e depois vêm para Portugal. Então, e se você olhar também o próprio movimento do português, ele vai para a Alemanha, ele vai para a Suíça, mas ele se aposenta, ele compra uma casa onde? Portugal. Entendeu? Ou então compra várias casas, né, em Portugal. Então, eu fico analisando justamente essa mentalidade, mas no final, quando eles saem, até eles mesmos conseguem visualizar uma outra oportunidade dentro do próprio país. Teve uma época que eu trabalhei numa multinacional e ela, depois de 2 anos, ela me dava a possibilidade de me candidatar a uma vaga em Londres. Gosto muito de Londres, vou muito a Londres. E naquela época eu estava começando a empreender. E aí eu já estava na empresa há mais de 1 ano e eu disse, não vale a pena eu tentar me candidatar para outro lugar se eu posso ficar aqui, estou ganhando muito aqui, não vale a pena eu me mudar de país só pelo dinheiro. E quando eu saí dessa empresa, a maioria dos meus colegas falavam, você é maluco, você viria voltar para aquela empresa que estava no multinacional, isso e aquilo. Eu falei, não era aquilo que eu queria para minha vida. É o rótulo, né? Exatamente. Só que aí, quando a gente se coloca em maiores desafios, a gente é obrigado, a gente se obriga, né, a realmente dar continuidade naquele projeto. Então, você tem uma sede de buscar mais, de buscar Exatamente. mais, buscar mais. E se você não parar, você acha. Porque você vai se tornando, vai Cada vez fazendo melhor, né? parte da sua vida. É porque você vai gostando dos desafios, porque a sua vida não é algo rotineiro, né? Que você acorda, vai pro trabalho, de segunda a sexta, volta, depois do final de semana, a maioria das pessoas vão pro pub, bebeu, ou porque chegou o final de semana e agora eu tô livre do trabalho, depois volta segunda-feira. É como eles falam, é a corrida do rato, né? As pessoas vivem nesse ciclo. E depois, quando você tá fora, consegue ver tudo isso de uma outra perspectiva. Calma lá que minha vida é muito mais interessante do que isso, eu posso fazer muito mais do que se eu estivesse no tradicional. Empreender é prazeroso. É desgastante. Mas é isso, viu? Vou te É dizer, muito também bom. tem que ter vocação. Tem que gostar. Tem que ter gostar. sangue para isso, Tem. porque
Não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Não é não, porque tem seus pontos bons, mas você fazer a coisa acontecer, tu tem que ter uma força interna que é única. Então, acho que nem todo mundo tem isso. Então, assim, eu até respeito as pessoas que têm um perfil de trabalhar dentro de uma cooperação ou dentro de uma empresa, enfim, tudo bem. Porque, realmente, para você fazer as coisas acontecerem, empreender, eu digo que é um pouco parecido com fé. Você não vê, você sente. Exatamente. E, mesmo assim, ainda vê o resultado, você vai fazer as coisas. Então, quem entende um pouco isso... vai fazer essa loucura aí de abrir 6 negócios em Portugal. É porque você vai aproveitando as oportunidades. Basicamente é isso, porque você está no caminho, você está vendo, eu estou tendo um problema aqui com o fornecedor. Por que eu não vou montar um negócio nessa área para deixar de ter problema? Porque o empreendedor, na verdade, ele é um solucionador de problemas. Eu estou empreendendo, eu estou solucionando problemas. Eu futuramente quero e vai acontecer, vou buscar carros fora daqui de Portugal, em outro lugar da Europa, para vender para os meus motoristas, vou financiar o carro pela minha própria credora. E coisas que faltam, né? Exatamente. É como eu estava falando, de coisas que, quando eu cheguei aqui, não tinha, né? Um açaí com tanta facilidade, uma tapioca, um sumo de frutas naturais, de coco, por exemplo. Enfim, tantas coisas. E eu já ouvi uma frase assim, dizer assim, quem inventou essa coisa de todo dia ter um negócio novo foi os brasileiros. Aí eu disse assim, não, na verdade, o que faltava era desenvolvimento na sua terra. Então, existe um povo que está trazendo coisas que estavam em falta. Olha, eu trabalhei quase 8 anos na área da alimentação. Gosto muito, porque... É bom. É bom, né? É bom. Eu, no final de semana, tive no aniversário da filha do meu ex-diretor, que ele é um grande amigo meu, Fernando. Gosto muito dele, ele mudou muito a minha vida, me ensinou muitas coisas. E são essas pessoas que a gente tem que manter na nossa vida. O Fábio também estava lá, foi junto com ele para essa multinacional. Depois eu fui para lá, o Fernando saiu, o Fábio ficou. E até no finalzinho do aniversário, lá ele disse, vamos montar uma empresa futuramente. Falei... Rapaz, não dê essa ideia não, pelo amor de Deus. Porque a gente pode fazer coisas aqui interessantes na área da alimentação. Ele, por que não? É verdade. E aí você cria um bichinho aqui, aí você vai para casa, fica pensando. Começa a pensar. Rapaz, já trabalhamos juntos quase 10 anos. Isso deve dar muito bom se a gente conseguir fazer uma coisa dessa. Né? Olha, sabe que eu lembro que eu fiz uma consulta há anos com um distribuidor, um dos maiores distribuidores de açaí, tá? Do Pará, claro, morando em São Paulo. E ele disse assim, ele queria saber, porque ele queria trazer umas amostras, né, para os mercados, porque não tinha ainda, né? E olha só a visão dele, né? Ele trouxe na época, conseguiu, né, marcar as reuniões. E pronto, a questão toda minha foi mais a questão jurídica. Mas eu adoro não só de participar desse processo como é um cliente, né, para eu vender o meu serviço, mas uma das coisas que eu mais amo foi ver nascer também certas coisas que eu sei que daria certo agora aqui, vindo por pessoas que eu vi que tinham também a mesma visão, né? Então, hoje a gente vê a cada canto aí o açaí, não só em Portugal. Exatamente. O açaí foi para o mundo, né? Exatamente. E também tem aqui uma questão, que eu estou trabalhando num produto ainda tem que ser analisado, porque tem as questões jurídicas e tudo mais, que é a possibilidade de você fazer um consórcio. Para os brasileiros que vivem aqui, que não conseguem, já estão acima dos 35 anos, que não conseguem juntar o dinheiro para poder dar entrada, fazer um consórcio no Brasil, onde eles pagam por lá, quando eles forem contemplados, trazer o dinheiro de lá para poder dar entrada no imóvel aqui. Ainda estamos a analisar as questões jurídicas e tudo mais ainda. E se tudo correr bem, acredito que vai dar tudo certo, é mais um produto que você pode oferecer aqui no país. Você se junta com uma incorporadora, uma empresa de consórcios grande, que é a empresa com quem nós estamos a conversar aqui, é uma empresa muito grande, tem bastante sucesso no Brasil. E acredito que é uma coisa que, entrando aqui no mercado, pode ajudar muitas famílias. Pois é. Né? É as pessoas saírem de uma renda muito elevada, fazem aqui algum sacrifício por algum tempo, mas depois elas têm sua própria casa.
que é o melhor, né? Exatamente. Ainda mais, aí, mais uma solução aqui para esse mercado imobiliário que tanto reclamam, né? Exatamente. Eu vou dizer que é o que você acabou de falar, né? O empresário, ele traz essa solução, né? Na verdade, nós necessitamos. E a pandemia foi um pouco isso. Me deu essa sensação de chegar no shopping e tá tudo fechado, sabe? Eu acho que as pessoas passaram a ter até aquela visão que não tinha de dar valor a um garçom. Exatamente. Nossa, eu não tenho, sabe, alguém para me servir? Sabe? Eu sentar na mesa, alguém trazer para mim. Tudo a gente tinha que fazer, né? E olha que aqui também o mercado digital está um pouco atrasado. Né? Né? Oh, nem fala. Né? Nós vemos aí, o Brasil já vai anos-luz, as coisas por aqui estão começando a acontecer. Muitas pessoas estão aproveitando essa oportunidade. É verdade. E tem muito ainda que acontecer no digital. Muito mesmo. Precisa muita coisa desenvolver. Hoje eu ainda não trabalho ativamente no digital, mas vou entrar no digital. Com o curso, futuro, né? ou com produtos. Exatamente. Não. Isso aí... Aliás, eu acho que aqui, e não só em Portugal, outros países da Europa, porque as pessoas se enganam com essa coisa de que a Europa, né? Não, gente, na verdade, existe muitos outros países e dentro da Europa que precisa efetivamente desenvolver na tecnologia. Com certeza. Precisa. E o povo estar aberto para isso também, né? Porque o que eu olho também é um pouco ali, foi o que eu estava falando no outro podcast. O brasileiro lança aqui uma coisa muito rápido, ele se adapta muito rápido. E essa questão, por exemplo, da tecnologia e essa evolução toda, e que você estava falando dos consórcios, eu estava lembrando aqui dessa parceria agora de algumas farmácias, do pessoal fazer o Pix lá no Brasil e comprar um medicamento aqui. Para você ter noção de como Portugal, né, e Brasil tá cada vez mais próximos, independente de ter um oceano aqui que os separa. Mas eu acho que cada vez mais vai ser esse o caminho. Por causa da economia. Tem muita gente que tem muita coisa ainda envolvida no Brasil e a sua vida é aqui. E a opção, muitas das vezes, de viver cá é uma opção de família. Exatamente. Né? Porque é mais seguro, por causa da educação, por causa disso, daquilo. Mas o dinheiro está lá. Né? Então, esse cruzamento aqui vai facilitar imenso também para Portugal se desenvolver. Pois é, né? Exatamente. Porque também com o real aí desvalorizando, é de suma importância a gente ter essas soluções aqui. Mais uma vez, as soluções, né, promovidas aí por pessoas que pensam diferente e vai trazendo essa oportunidade para as pessoas que realmente né, não têm de momento. Bem, olha, foi muito bom o bate-papo. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, né, por ter compartilhado aqui a sua história. Mais uma história que as pessoas podem ver que mesmo você vindo de baixo, começando do zero, não ficou na sua zona de conforto, você poderia ficar lá trabalhando na empresa da tua mãe. Poderia. Né? Mas pronto, veio para Portugal empreender e no final, mesmo você não sabendo que seguiria por aí, tá no sangue. É verdade, tá no sangue. No fundo, tá lá no sangue. Isso me lembra também muito a questão do meu pai, né? Meu pai queria que alguém seguisse o ramo dele, mas eu disse, mas eu empreendi com a minha profissão, né? Exatamente. Não importa com qual produto, o importante é que você empreenda, né? Tava no sangue, exato. Tá no sangue, tá no sangue. Vai aparecer uma hora ou outra, tá? Olha, Thiago, eu desejo muito sucesso, tá? Faço mesmo. Nos seus negócios. Para nós. Vai me ajudar também. Olha, já tenho para quem indicar algumas coisas, né, para resolver. Estamos aí para isso. E até os próximos podcasts e os próximos negócios que você vem aqui abrir e compartilhar com a gente. Vamos a isso. Tá bem? Estamos aqui. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Tá? Nada. Olha, obrigada a todos aqui que estiveram presentes no podcast. Enfim, espero trazer sempre convidados para que vocês também consigam não só visualizar alguns tipos de negócios para empreender em Portugal, mas também para vocês verem que é possível e com resiliência, né? Não ter aí um medo de, simplesmente por conta do tempo que é necessário, desistir. Mas para você realmente ter um negócio de sucesso, ter cautela, estudo, mas, acima de tudo,
ter aqui resiliência, que uma hora, sim, a coisa acontece. E, sim, acredito que Portugal continua sendo um país de oportunidades, não só para brasileiros, mas também para outras nacionalidades. Então, olha, até o próximo podcast. Eu espero vocês curtam aqui o vídeo, dê a notificação, clique na notificação e também se inscreva no canal para que consiga aqui acompanhar os próximos episódios.